Shalom. Glórias a Deus, que o Senhor nos acordou e estamos aqui. Só Ele pode fazer isso. É Ele que nos faz dormir e acordar. E nos faz habitar em segurança. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com suas mãos para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e tem nos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Louvado seja Deus, é assim que Ele faz. Ele está nos protegendo, nos guardando. Que sejamos gratos ao Senhor pelas grandes feitos, grandes coisas que Ele tem feito por nós. E que nessa gratidão nós sejamos realmente aqueles que obedecem, porque não existe gratidão sem obediência. Experimente você ter um filho e você vê que seu filho toda hora te beija, te abraça. Tô grata, mamãe. Tô grata, papai. Tô grato pelo Senhor ser tão bom. Beijar, abraçar. E você dizer, está na hora de se arrumar para ir para a escola. Ah, não vou não. Está na hora de você sentar na mesa para fazer a refeição. Ah, não quero agora não. Experimente isso. Você gostaria de ter um filho assim, que beijasse, abraçasse? Eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor faz. Ai, recebe a minha gratidão. Tome-lhe beijo, tome-lhe abraço. Aí depois, na hora dos deveres, das coisas que os pais determinam, das instruções que dá, em tudo ele dizer não, não e não. O que é que você acha desse menino, dessa criança? Ele realmente é agradecido? Porque beija e abraça? Então se coloque no lugar de Deus. Nós não devemos fazer para os outros aquilo que a gente não gosta, que a gente não quer que faça com a gente. Isso o ser humano não deve fazer o que não gosta com o outro. Agora imagine ao nosso Pai, a gente fazer com Ele aquilo que a gente não gostaria de que fizesse conosco. Sendo que o nosso Pai é santo, santo, santo. Então estejamos obedientes, estejamos olhando logo de primeira o que o Espírito Santo nos ensina, porque Ele veio para nos ensinar. Então você levantou, vai ao seu lugar secreto. A hora que você abrir os olhinhos, vai agradecer ao Senhor, vai ao lugar secreto, que isso é uma ordem dele, Mateus 6,6. Você levantou depois do momento do lugar secreto, outra ordem do Senhor, ouviu os profetas. Segundo a Crônicas 20:20, vai ouvir o seu líder, sua líder, onde quer que ela esteja, tem live aqui, tem live acolá, vai fazer isso. E depois, então, o Senhor também disse que quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Então, vai cuidar da família. E o Senhor também dizia de fazer discípulo. Então, vai fazer discípulo. Isso é gratidão. Fazer aquilo que aquela pessoa que merece toda a honra e toda a glória, que é o nosso Deus, quer que faça. E isso eu mostro gratidão. Então, nós estamos mostrando a gratidão, conhecendo Ele, como está escrito em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa também é uma maneira de mostrar nossa gratidão. Estarmos a cada dia meditando na sua palavra. E Ele é tão maravilhoso que além de a gente estar fazendo algo mostrando a nossa gratidão, que não precisar ganhar nenhum prêmio, né? Porque é a nossa obrigação é mostrar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele já fez. Mas Ele é tão bom que mesmo assim ainda nos gratifica. Ele diz que se a gente meditar na palavra de dia e de noite, nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ainda dá prêmio, diz que prospera aquele que medita na palavra. Era para a gente fazer isso sem nenhum interesse de nada,
porque é a maneira da gente agradecer a salvação em Cristo Jesus, ser grato. Ser grato é a gente procurar fazer o que ele gosta. Mas ele é tão bom que a gente está fazendo uma coisa que já é uma maneira de agradecer, ele ainda faz mais outra. Se meditar, ele diz que prospera. E nós temos prosperado, não é verdade? Quanta prosperidade. Quando eu medito na palavra em relação a cônjuge, aí eu sei que eu tenho que ser submissa. E isso me deu uma prosperidade grande, porque durante esses 50 anos de submissão ao meu marido, hoje eu estou aqui com tudo aquilo que eu preciso, em termos material, e o maior de tudo é a paz que excede a todo entendimento, quando a gente realmente está na palavra. Essa paz é fundamental. Essa é a maior prosperidade, uma paz que excede todo entendimento. E prosperidade também em termos material, porque tudo que eu tenho o que é necessário, e isso é prosperidade, graças a Deus. Mas por quê? Porque na palavra a gente prospera. Quantos lares não prosperaram porque não estavam meditando na palavra, não deixaram a palavra prevalecer? Então a mulher entendeu que não, quem manda em minha vida sou eu faço minhas coisas como eu quero, eu pago minhas contas, eu trabalho para me sustentar, você aqui, o que você faz, eu posso fazer, porque eu também tenho meu dinheiro. Então, quando fez isso, o lar foi destruído, ou então está um lar capengando, com os filhos detonados, um monte de problemas que não era para ter, porque no mundo nós teremos aflições, mas são as aflições já normais da vida. Mas aquilo que a gente provoca, isso aí é uma aflição que Deus realmente abomina, esse tipo de aflição. Você procurar a maneira de estar aflito. Agora já sabemos que no normal teremos aflições, principalmente como filhos de Deus, seremos perseguidos, mas sem dar motivo. Porque é isso que glorifica a Deus, a gente ser perseguido, mas que não foi a gente que provocou aquela perseguição ou aquele tipo de aflição. Então, vamos obedecer, isso é ser grato. Vamos meditar na palavra, porque aí nós vamos prosperar grandemente. A mesma coisa o marido. Se ele amar sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, como está escrito na palavra, é uma prosperidade tremenda. O lar, ó, maravilha. Tem nada melhor do que você ter um lar onde o nome do Senhor é exaltado, mulher submissa ao marido, o marido amando a mulher como Cristo amou a igreja, filhos obedientes. Se o filho meditar na palavra, ele vai saber que tem que honrar os pais, sendo eles bons ou maus. Aí, olha a prosperidade. Esses filhos serão abençoados, terão longevidade. Então o Senhor diz que quem medita na palavra prospera. Vamos acreditar? Eu poderia dar uma série de versículos aqui para vocês, se tivesse tempo, mostrando cada ponto de prosperidade da nossa vida. Veio da área tal, foi esse versículo tal que a gente obedeceu, esse versículo tal que a gente obedeceu, e aí nós somos hoje pessoas grandemente abençoadas. Então, realmente, o Senhor nos prospera. Então, em vez de fazer como o povo israelita lá no Egito, sabe o que eles fizeram? Em vez deles estarem confiando na promessa que foi feita a Abraão e lutando por isso, enfrentando a morte por isso, eles foram ceder em 400 anos adorando deuses estranhos, obedecendo aos egípcios. Então, aí se deu mal, não é? Então a gente precisa ver o que Deus fala. Se os egípcios tivessem visto a promessa, primeira promessa lá do Éden, que começa por ali, quando Deus diz que estaria enviando aquele que esmagaria a cabeça da serpente, todos os semitas, todos que vieram da descendência de Sem, o filho abençoado de Noé, criam nessa promessa, que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Depois Abraão também é descendente dos semitas, não é isso? Então ele também acredita nessa promessa. Deus vem com outra promessa por cima disso, dizendo que estaria dando uma terra, fazia algo grande na vida dele, que era justamente para cumprir a promessa de Gênesis 3,15. Porque tinha que ter um lugar especial, onde Jesus Cristo iria nascer, esse que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o Evangelho é muito mais do que os quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, é muito mais. O Evangelho, desde Gênesis, ele começa.
Ali é que começa a origem do Evangelho. Gênesis 3,15. Então, todos aqueles que antes, na primeira aliança, observaram isso, eles prosperaram. E aqueles que não observaram, tiveram problemas seríssimos. E hoje nós estamos aqui no número 6. Desde o dia primeiro, de número 1, capítulo 1 até o capítulo 6, que nós estamos passando bem rapidinho, porque vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, vocês têm um tempo para ler tranquilo, rever tudo isso, e de acordo com o que o Espírito Santo está nos ensinando, você vai entender tudo. Então aqui eu passo rápido. Eu já estou aqui em Números capítulo 6, mostrando que eles, aqui nesse capítulo, mostrando sobre o conhecimento do voto de um nazireu. Nós sabemos que um exemplo desse voto não está aqui no livro de Números, mas é o Sansão, ele era um nazireu. Para você entender como era esse voto era um tipo especial de dedicação voluntária. Uma pessoa podia tomar um voto especial de separação por um período limitado de tempo. Então a pessoa decidia por um tempo não cortar os cabelos, tá? Ali na dedicação total ao Senhor. E o sinal do nazireu era logo os cabelos que eles não cortavam. Também eles não podiam beber bebida forte, nada que viesse da videira, nem mesmo as frutas, nem mesmo as uvas. Era um voto. E aqui, do que nós temos feito, de Gênesis até Levítico, nós não vimos sobre o voto do nazireu. Estamos vendo aqui no livro de Números. A Bíblia é toda importante. Nós não podemos ficar enfadados, pararmos de acompanhar os estudos simplesmente porque está sendo tudo a mesma coisa porque você não parou para sentar para ler, para estar revendo tudo que nós estamos falando, para estar revendo tudo que o Espírito Santo está nos ensinando. Se a gente parar para ler com paciência aí, porque aqui é muito rápido, e ainda com a opção que se tiver algum problema, alguma dificuldade, sabendo que pode se encontrar comigo, marcar o horário pelo telefone 34216143 e a gente conversar do assunto. Qual é o seu interesse mesmo pela palavra de Deus? Quando nós estamos interessados em uma coisa que achamos que é um verdadeiro tesouro para nós, nós reviramos céus e terra em favor daquele objeto, daquele tesouro. Então, não tem nenhuma dificuldade, desde quando vocês têm todas as opções. Vocês têm os vídeos no YouTube dos mesmos assuntos da live. Todos os dias tem 3 vídeos falando do assunto da live, que são 3 lives, uma às 6 horas da manhã no Instagram, a outra meio-dia no Face e a outra às 18 horas novamente no Instagram. Então, de todas essas 3 lives, tem 3 vídeos no YouTube. Então, vocês têm toda a chance de estar repassando pelos vídeos, tem a chance de vir pessoalmente até a mim. Vocês estão achando que realmente é um tesouro a palavra de Deus? Que é necessário a gente estar estudando a palavra para conhecer a Deus? Se vocês estão achando isso, invistam nisso, viu? Invistam. Ah, mas eu não posso ouvir os vídeos porque meu celular não serve. Então, por que não vem se encontrar comigo para a gente conversar? Você tem várias opções. Não pode usar os vídeos porque o celular não deixa, porque o celular não aguenta, porque está muito ruim o meu celular, porque está isso, está aquilo. Então, por que não vem conversar? Você acha que uma velha de 70 anos está brincando de Deus? Não pode mais brincar, não é? Quando a gente está uma jovenzinha, a gente ainda pode brincar, tem uma vida inteira para sempre para frente, para estar só aos troncos e barrancos, como estavam os israelitas só recebendo bombada por causa da desobediência, mas estavam jovens. Agora, quando a gente envelhece, com 72 anos, não tem mais tempo para brincar, não. A gente tem que levar a sério, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar nossas vidas direitinho. Porque não é fácil a gente envelhecer fazendo bobagem. O jovem fazendo bobagem, a gente diz, é jovem. O adulto, a gente diz, um adulto ainda não amadureceu. Mas quando chega na velhice, é um caos se a gente não amadurecer. Então, no amadurecimento, a gente atrai outras pessoas. E saibam vocês que aqui nessas lições que nós estamos estudando, nós vamos encontrar texto que fala que um ancião é para ser respeitado, muitíssimo respeitado. Deus separa sempre os anciãos na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A gente vai encontrar os textos falando. Então, um ancião de 72 anos se disponibilizando em um tempo desse, onde diz que para um ancião o perigo ainda é maior, mas eu me disponibilizando, acreditando que o meu Deus é o dono da vida,
que qualquer coisa pode tirar minha vida de uma hora para outra, não é somente esse vírus. E qualquer coisa ele pode detonar e não deixar que a minha vida seja retirada. Está na mão dele. Qualquer coisa dessa vida, numa idade de velhice, pode estar tirando o velho da terra. Mas, no entanto, qualquer coisa dessa vida o Senhor pode desfazer todo o mal, seja qualquer coisa que venha em direção a gente. Então, nós estamos na mão de Deus e eu estou disponível para enfrentar qualquer coisa, porque são assuntos espirituais. Agora, quando se trata de assunto material, não está isento de se fazer como os médicos, eles estão aí, é também importante a gente cuidar do físico, que é templo do Espírito Santo, e os médicos estão fazendo o papel dele, cuidando do corpo físico das pessoas, enfrentando todos os perigos. Agora, um líder espiritual pode ter 70, 80, como no meu caso com 72 anos, a obrigação dele é morrer por Jesus, é viver para Jesus. Nós vimos aqui todos os estudos que está falando aqui, do livro de Números, que já está falando de sacerdotes, de levitas, desde Levítico que nós estamos falando dos sacerdotes, e agora no livro de Números falando dos levitas, vendo que eles têm a obrigação de fazer tudo para o Senhor, sem interrupção. Nem o enterro dos pais eles podiam fazer, os sacerdotes. Porque tinha serviço constante, a lâmpada não podia se apagar. Porque a lâmpada tinha sido acesa pelo Senhor e não podia colocar fogo estranho, então tinha que conservar aquele fogo que foi aceso pelo Senhor na primeira vez. E eles tinham que estar ali, constante, era saindo um, entrando o outro. Então eles não tinham condição nem de enterrar o pai. Quando você vê escrito em Mateus 8, 22, Jesus Cristo dizendo para aquele homem, deixe os mortos enterrar os mortos. O homem alegando que ia deixar o pai, enterrar o pai primeiro para depois vir seguir a Jesus. Ele disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Mateus 8, 22. Aí você sabia por que era que Jesus estava dizendo isso? Então não vale a pena a gente estudar? Não vale a pena a gente conhecer mais a Deus? Eu não sei se você é igual a mim, que eu ficava assim admirada como é que Jesus Cristo dizia para uma pessoa que queria enterrar o pai primeiro para depois segui-lo. E ele dizia assim, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Se você tem realmente um chamado, você deixa os mortos enterrar os mortos. Não tem outra coisa na frente de Deus, da obra de Deus, nada. É Deus e Deus acabou. Então não tem nada de desculpa de tempo, que o tempo está assim, o tempo está aqui no outro, não. E outra coisa, eu só posso falar isso porque quem me acompanha sabe que eu já dei testemunho sobre isso. Deixe os mortos enterrar os teus mortos. Eu estava em uma vigília enquanto meu pai estava sendo velado o corpo. E eu lá na vigília porque tinha pessoas precisando de serem edificadas. Enquanto meu pai, eu no meu tempo de jovem, no meu testemunho que Deus me deu o direito de dar, se converteu. Então ele já estava com a vida dele na mão do Senhor e naquele momento estava ali apenas o corpo, mas ele já estava com o Senhor. Então, qual era mais importante, velar o corpo do meu pai ou salvar algumas vidas que estavam naquela vigília? Inclusive, uma menina que estava com um trauma de meses e de anos com a morte do pai. Nesse dia, ela ficou curada, porque viu a maneira como eu enfrentei a morte do meu pai. A gente precisa amar as pessoas enquanto estão vivas. Deus não dá direito ao sacerdote se ocupar com nada em primeiro lugar, não ser a obra dele. Em primeiro lugar é a obra dele. É isso que nós estamos vendo aqui em Números. Estamos vendo todos esses livros aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro já. E será que ele já entendeu? Já conheceu um pouquinho mais a Deus? Já entendeu que aqui não vamos fazer aqueles rituais que os sacerdotes faziam, mas agora é um coração realmente disponível para ser de carne, porque o Espírito Santo já entrou, não é para ser mais de pedra, é para estar direcionado pelo Espírito. A obra agora ficou mais séria ainda para nós. A responsabilidade é maior. A quem mais é dado, mais é cobrado. A nossa cobrança é maior porque Deus mandou foi o seu próprio Espírito habitar dentro de nós. Para nós querermos conhecer mais a Deus e queremos estar maleáveis para fazer a obra dele. Aqui em Números está apresentando sacerdotes que eram ungidos, mas não estavam no nosso nível. Jesus Cristo não tinha vindo. Eles aí estavam tudo apontando Jesus, tudo era simbólico, tudo era ainda muito aquém do que deveria ser.
porque só Jesus Cristo pode fazer essa grande obra e dar sua própria vida por nós. Então aqui o sacerdote tinha essas exigências todas e não tinha o Espírito Santo na medida que nós temos. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo. E aí estamos alegando que estamos na graça e esquecemos que tem coisas que não é para ser desistida. O que é para ser desistido era o sacrifício, mas as recomendações sacerdotais em relação ao cumprimento do nosso dever, agora a cobrança ainda é maior para nós pelo fato de que nós estamos com o Espírito Santo para nos capacitar dia e noite, para nós estarmos fortalecidos e não abandonarmos a obra do Senhor por motivo nenhum. Nem enterrar os pais, é preciso conhecer a Deus. É preciso levar Deus a sério. Se a gente não estivesse estudando a palavra, a gente estava descobrindo o que era Mateus 8:22. Que a gente olha e diz, que radicalidade de Jesus. O homem dizendo que ia primeiro enterrar o pai, e Jesus dizer, deixe os mortos enterrar os mortos, porque Jesus sabia tudo da lei, e sabia muito bem que alguém que é chamado por Deus não tem direito a largar o arado e olhar para trás. É para seguir em frente. É a obra de Deus, 24 horas por dia. Não tem nada nosso que ganhe prioridade. A minha família carregue junto. Sua família está consagrada ao Senhor. Os meus filhos, o marido, você não pode obrigar, mas os filhos você pode ir junto na obra. É arrumar seus filhos juntos, ensinar o caminho que deve andar. Não tem nada porque estou dando madeira nos meus filhos. Bota no ombro que quem guarda é o Senhor. E leva junto. Porque eu estou mandando, porque eu fiz isso. Eu só posso ensinar o que eu faço. Eu fiz isso. Por que eu estou dizendo que é a obra em primeiro lugar? Porque eu já vi o meu pai sepultando, o corpo do meu pai velando e eu numa vigília. E gente sendo edificada. E meu pai na glória, porque meu testemunho foi o suficiente. Graças a Deus. É claro que foi no poder do Espírito Santo que ele viu uma vida transformada desde os 7 anos de idade. Quando abandonamos aquela seita maligna nas nossas vidas, eu e minha mãe, e passamos a viver Jesus dentro da nossa casa. Então ele morreu salvo, isso é o suficiente, saber que ele morreu salvo. E não tinha que estar deixando vidas ir para o inferno, porque para velar um corpo que já não estava mais o espírito ali, o espírito já estava nos céus, e porque Deus me usou para isso. Então levemos a sério, viu? Porque esses livros aqui que nós estamos lendo pode ser enfadonho para você se você não ficar na direção do Espírito, mas se ficar você vai ter muitas revelações. Eu faço algumas anotações e falo, mas Deus vai revelar muito mais ainda a cada um que realmente se interessar, porque para isso o Espírito Santo está dentro de nós. Pode ser até enfadonho eu falando aqui, mas se você colocar, desculpa a expressão, meter a cara na Bíblia e ficar ali comendo Bíblia, você vai entender muito mais do que eu estou falando aqui. Porque tudo depende da sua boa vontade, da maneira de você querer. Porque eu posso estar falando aqui o tempo todo e você não está achando nada. Mas se você se interessar pela palavra, pegar a Bíblia e for novamente olhar esse capítulo 6 de Números, tenho certeza que você vai achar muito mais do que eu estou falando. Porque o Espírito Santo é o teólogo dos teólogos e ele vai te ajudar, vai te esclarecer tudo. E se tiver alguma coisa que você não conseguir captar, não se esqueça, tem alguém que já aprendeu mais, que já captou mais do que você, procure. Se você está achando que eu tenho captado mais alguma coisa, me procure. Tenha interesse pela palavra de Deus, tenha interesse em conhecer a Deus. E passe isso para outras pessoas, porque aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Se você está gostando, por que não já trouxe mais alguém para estar fazendo o mesmo? E se você não está gostando, sinto muito, mas procure gostar. Procure saber do Espírito Santo se é para gostar ou não de estar lendo os livros da Bíblia. Procure o que ele vai te dizer. Precisamos gostar, a gente tem que fazer o que não gosta. Porque se você for procurar fazer coisa que gosta para Deus, nunca vai fazer, que o diabo nunca vai deixar você gostar. O diabo nunca vai deixar você gostar de orar. O diabo nunca vai deixar você gostar de louvar a Deus. O diabo nunca vai deixar você gostar de ler a palavra. Principalmente se for de Gênesis, Apocalipse. Então você tem que anular os sopros de Satanás e confiar no que o Espírito Santo está te direcionando. Ele diz isso para meditar na palavra de dia e de noite. Então continuemos. Tá bom? Se está gostando, o sinal que você traz alguém. Eu nunca vi alguém gostar de uma coisa e não se interessar para fazer esse bem para o próximo. Tá legal? Então por que não tem mais outros? Porque não tem já um filho junto, uma filha, um esposo? Tá bom mesmo? Não sejamos egoístas. Se está bom, a gente quer outras pessoas também. Então sigamos assim, prossigamos conhecer ao Senhor.
Aqui nesse capítulo 6 de Números, está falando da oferta pela culpa, da comunhão, que é aquela oferta que nós vimos em Levítico, aquela comunhão, aquela oferta pacífica, que era, Deus gostava muito quando eles faziam essa oferta, porque eles tinham, assim, que está comendo juntos. Não sei se vocês lembram que eu falei em Levítico, dessa oferta pacífica, está repetindo aqui em Números novamente, sendo relembrado. Que Deus já gostava quando eles faziam isso, e Deus gosta quando a gente faça isso, que come junto com as pessoas, que pega os pobres para dar comida. Era a oferta pacífica, incluía isso. Não era somente uma oferta para Deus, eles comiam juntos daquela oferta. E aquilo era muito lindo. Deus sempre gostou da oferta pacífica, gosta de todas, mas a pacífica porque causa aquele vínculo com as pessoas, comer juntos, aliançados, cuidando dos pobres, dando comida para os pobres também, não era somente os ricos, era os pobres juntos também comendo. E o Senhor Jesus Cristo mostra muito isso em relação a banquete para os pobres. Aqui estão coisas que a gente sabe que tem que ser conservada, porque o próprio Jesus diz isso na Nova Aliança. Só não é para ser conservado, é matar os animais. Mas esse aí Jesus Cristo diz, em Lucas 14, fazer banquete para os pobres. Aqui está falando da oferta pacífica, a oferta que tinha direito a comerem juntos. E aí Deus recebia essa oferta de uma maneira maravilhosa, porque estava assim, não somente a ele, mas a gente sabe que é o próximo também como a si mesmo. Então essa oferta era completa, porque agradava a Deus, direta para Deus, e também daquela mesma sacrifício, daquelas carnes, eles se juntavam com as pessoas para comerem juntos. E eu vou dizer um segredinho para vocês, sabe? Satanás faz essa imitação toda e faz bem feita. Eles pegam as ofertas das melhores que tem, distribuem, chamam os pobres, as criancinhas, venham comer. Banquete de Satanás, ó, cheio de gente assim, porque eles dão com vontade. Eles matam aqueles bois, fazem aquelas comidas todas, fazem aquelas coisas todas. Criancinhas ali, ó, comendo comida sacrificada. Nós, os filhos de Deus, achamos, foi passado, foi do tempo das leis. Jesus Cristo confirma, dá banquete para os pobres, Lucas 14. A gente está falando de coisas que é para a gente fazer de maior dimensão, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Eles estão nas leis, eles faziam isso, estão fazendo com as leis. Aí agora nós com o Espírito Santo não podemos renunciar nós mesmos e ter um banquete para os pobres. Renunciar o salto alto, renunciar aquele vestido de marca, renunciar aqueles brincos, renunciar tudo. Se puder fazer as duas coisas, ótimo, mas se não pode, eu vou renunciar, Senhor. Eu gosto de todo mês comprar meu brincozinho novo, meu vestido novo, meu sapato novo, mas esse mês eu não vou comprar vestido, não vou comprar sapato, não vou comprar meu brinco, porque eu não tenho as duas coisas para fazer. Se eu pudesse fazer as duas coisas, Senhor, eu faria. Tenho certeza que o Senhor quiser você com um novo brinco, com um novo sapato, Ele vai te dar. Não vai lhe faltar nada, porque Deus nunca deixou ninguém trabalhar para Ele em vão. Mas a iniciativa é essa, Senhor, eu só tenho dinheiro para um brinco, para um sapato, para um vestido, mas eu vou usar num banquete para os pobres, porque Satanás faz isso diariamente. Em cada esquina que você chegar, você vai encontrar comida sacrificada para as crianças, em cada bairro que você chegar, e elas lá comendo. É preciso ter povo de Deus, cheio do Espírito Santo, para tirar as crianças, principalmente, da mão de Satanás, que estão comendo, não é pouco, comidas sacrificadas. Não é para nós repetirmos, mas é para fazer banquete para os pobres. Não é para fazer comida sacrificada a nada, porque Deus já mandou Jesus. Mas é para nós darmos banquete para os pobres. Não tem negócio de banquete para o cão, para ídolo nenhum. E nem mesmo para Jesus, nem para Deus, porque Jesus já veio. Porém, a gente reuniu as pessoas para fazer aquele momento de comunhão, principalmente como Jesus fala em Lucas 14, fazer banquete para os pobres. A gente não tem essa iniciativa. Por isso que não tem. Quantos discípulos você tem? Eu estou aqui procurando. Eu acho que eu vou ganhar um discípulo agora. Acho que eu vou fazer um discípulo agora. Por quê? Porque se você sabe que cada esquina tem um pobre, se você não tem um discípulo, porque você não está fazendo o que Jesus mandou. Evangeliza os pobres. Que você vai evangelizar 10, você vai conseguir um. Aí no outro mês, você já mais 10, você vai conseguir o outro.
mais 10, mais outro. No final do ano você tem seus 12, sabe? Seus 12 discípulos. Ah, um discípulo tudo pobre? Pois é, Jesus vai prosperar tudo, vai mandar os ricos para vir financiar tudo. Quando ele vê a obra feita, ele manda. Agora, enquanto a gente estiver esperando cair dos céus o dinheiro para cuidar dos pobres, não, quando Deus mandar um dinheiro aí para cuidar dos pobres, eu faço um banquete para os pobres, eu vou fazer uma célula, porque tudo com o pobre tem investimento, custa caro, tem que ter renúncia. Mas não foi outra coisa que Jesus mandou fazer, não foi outra coisa não, foi renunciar a si mesmo e segui-lo. Então vamos renunciar. A gente pode deixar de fazer algumas coisas na vida e depois Jesus recompensa tudo, ele só quer ver a nossa fé. Ele não precisa de você fazer as coisas porque você deixou de comprar um vestido, deixou de comprar sapato. Não, ele tem tudo para nos dar. Agora ele quer ver a fé. Ele precisava de Isaac? Não. Ele só queria ver a fé de Abraão. Depois devolveu. Você entrega seus Isaac aí e faz banquete para os pobres, que depois o Senhor vai te dar muito mais do que Isaac. Ainda vai dar outros filhos, outras bênçãos. Então, queridos, nós estamos aqui no número 6, graças a Deus, com tudo repetido, tudo muito lindo. Vendo aqui as libações, também já foi falado em Levítico, que era aquele vinho derramado sobre as ofertas. Tudo falado em Levítico. A gente tem prazer em ver as repetições de Deus, que sabe que Deus não é bobo. Ele repete o consciente, ele repete o que nós precisamos. E quando a gente estiver ouvindo a mesma coisa que Deus fala, fique sabendo, é porque a gente não chegou nem ao mínimo que tinha que fazer do que ele está ensinando. Aí ele vai repetindo. Não é de agora, é de sempre. Desde o começo, que ele repete, repete, repete. E nós não temos que achar enfadonho, temos que ouvir e dizer, Senhor, ainda não consegui. Senhor, ainda não consegui. Me ajude, Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que nós temos que fazer, em vez de murmurar, dizer, isso aqui eu já ouvi. Eu ouvi, você já escutou, quero saber se já obedeceu. Quando obedece, eu ouvi. Eu ouvi, aí estou obedecendo. Mas enquanto eu estou escutando, Deus vai repetindo. Não fique cansado, não. Tenha certeza que um dia a gente vai conseguir não fazer aquelas ofertas. Deus nos livre. Jesus já veio. Eu quero que fique bem claro, viu? Não vá confundir as coisas. Esses sacrifícios todos, nada. Nem pombinho, nem rolinha, nem novilho, nada. Zerado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. João 1,29. Fale para todos conhecerem que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, princípios que Deus deixou para o nosso bem, foi para o bem de Israel, é para o nosso também. Não tem como se confundir. Agora, não deve levar isso como termo de salvação. Isso não. Se você cumprir esse princípio, como por exemplo, se você cumprir o princípio em relação ao alimento, só vai ter uma saúde saudável, uma vida de qualidade, mas não vai impedir você ir para o céu. Você pode comer sua carne de porco à vontade, que o céu está lá lhe esperando, com carne de porco ou sem carne de porco. Agora, se você quer uma vida de qualidade, não esqueça que Deus não ensinou nada aos israelitas que não fosse para a igreja também. Ele quer saúde para a igreja também. Os israelitas aprenderam a ter saúde. Aqueles que obedeceram têm saúde mesmo, porque eles estão todos cuidadosos dentro daquilo que Jesus ensinou. E nós, como igreja, podemos ter uma vida saudável também. Só é querer, se quiser, só é pegar isso. Agora, não é para salvação. Você vai para o céu, não tem problema nenhum. Problema nenhum, quer dizer, espiritual, você não vai estar em pecado porque você comeu carne de porco de jeito nenhum. Pode comer só carne de porco. Agora, só tem uma coisa, Deus não tira a consequência de coisas que Ele ensina e que a gente não faz. Ele ensinou que é para ter uma boa saúde, a gente faz, mas o porco foi criado no cativeiro. Rapaz, não adianta isso não. Não adianta querer desconversar o que Deus foi no cativeiro, mas a natureza dele é aquilo que Deus já falou, foi Ele que fez. Ninguém muda. Eu quero ver meu cabelo acabar, depois tirar a química aqui, ele não voltar a ficar totalmente... Eu não estou com química, mas se eu tivesse... Aí eu queria ver. Mas eu quero ver eu tirar aqui esse mega para você ver meu cabelo todo arrumadinho, lindinho. Não dá, porque é da natureza, nasci assim, cabelo crespo. Ele colocou o que ele faz, não adianta. Você pode fazer o que for, eu posso botar a química mais terrível no meu cabelo. Passou aquele período, ele volta com toda a força. Com aquela coisa, ó, encaracolado mesmo. A mesma coisa é o porco, não adianta. Vou botar no cativeiro, ele vai ser sempre porco mesmo. Não adianta. Agora não vai para o inferno por causa disso, não. Você vai somente para o céu mais cedo. Não tem problema não. Chega lá, Jesus disse, mas era tanta coisa que você ia fazer. Por que não fez, filha?
mas não vai perder a salvação porque você não fez algumas coisas, não. Só não teve o prazer de ter uma vida de qualidade, né? Minha filha, se você tivesse visto essas coisas, olha quanta coisa boa na sua vida, olha. Que eu nunca deixo ninguém trabalhar para mim em vão. Se você tivesse feito isso, olha a bênção aqui. Olha quanta bênção, olha que coisa, quanta coisa linda ia ser. Mas você teve pressa de vir, não foi? Então, tudo bem, estamos aqui. Meu Deus, como esse Deus é lindo. Nós estamos aqui terminando, né? O horário já completou, nós estamos terminando Números capítulo 6, que vocês têm todo o tempo da vida para ler. Aqui nosso espaço é pequeno, é tão pequeno, passa rápido, mas número 6 não está nada difícil, só você ver repetindo algumas coisas, falando do Nazireu, um voto conhecido na Bíblia. Você vê que o Sansão foi nazireu, o Samuel foi nazireu, o João Batista foi nazireu, então não é nada de difícil de entender. Qualquer dúvida, só me procurar, que o Espírito Santo vai me usar, e eu farei, em nome de Jesus, com as suas orações, do jeito que a Bíblia está escrito, que é isso que é importante, falar como Deus fala. Esse é o foco, não deixe de estar orando, porque eu vou dar conta de cada palavra que eu falar, aqui ou em qualquer lugar. Então, sempre orando para que eu sempre fale o que Deus falou, porque passando disso é de procedência maligna. Deus abençoe todos, né? E que não se esqueça, eu amo vocês, glória a Deus.